Quero dizer que eu estou muito honrada, me sinto muito querida por estar aqui nesse momento e escutar tantas pessoas maravilhosas falando e ter a certeza de que eu só posso estar aqui com o microfone na mão porque outras mulheres pretas subiram aqui também, construíram histórias, e para que eu pudesse falar, outras precisaram gritar, outras precisaram se fazer ser escutadas, se fazer serem ouvidas, para que eu pudesse ter esse momento. Eu preparei um discurso e a primeira frase que transformou a minha trajetória e que eu quero compartilhar com vocês foi um entendimento que veio, que é: a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu tive muitos acessos à educação. Eu pude frequentar a escola, eu pude frequentar atividades extracurriculares, mas enquanto uma mulher preta em ascensão, eu me via muitas vezes sozinha. Eu me via muitas vezes como única nesses lugares. E isso machuca. Porque não ter alguém que você se reconhece no outro faz você achar que você está sozinha. E aí diversas ações, diversos pensamentos, diversas reflexões moldam o teu intelecto, moldam a sua percepção, moldam a sua forma de refletir sobre o mundo. E que reflexão era essa? Eu não podia errar. Eu não tinha chance para cometer erros. Mas no mundo do empreendedorismo, a gente precisa errar, a gente precisa pivotar, a gente precisa transformar. Tá, mas e se você é uma jovem mulher preta que sabe que o seu espaço dá espaço para outras mulheres? E se você errar, você fecha a porta para outras mulheres. Com esse entendimento, eu entendi que a minha missão de vida era não estar sozinha nos espaços. Era não ser a única. Projeto de iniciação científica na universidade e eu recebi uma bolsa para representar a juventude brasileira na ONU. Naquele momento eu falei: uau, não posso ir. Esse lugar não é meu, eu não consigo, eu não tenho essa inteligência necessária, eu não tenho as habilidades técnicas, eu não consigo. E aí, a minha professora olhou para mim e falou: Amanda, você vai, eu te ajudo. Naquele momento, eu entendi que eu não estava mais sozinha. Naquele momento, eu entendi que eu poderia ir, porque eu não ia estar sozinha. Fui para aquela viagem e eu percebi que quando os líderes globais falavam sobre mudanças climáticas, falavam sobre como a crise climática vai impactar os mais vulnerabilizados, os indígenas, pessoas pretas, os favelados, os ribeirinhos, as pessoas que moram nas pequenas ilhas insulares, eles também estavam falando sobre a minha realidade enquanto uma mulher preta e periférica. Sou da periferia de São Paulo, da Zona Norte. Então, por que naquele momento eu não estava com o microfone nas mãos? Porque eu tinha conhecimento empírico do que eu vivia, mas eu também tinha conhecimento teórico do que eu estava desenvolvendo na universidade. E aí eu entendi que numa estrutura racista, patriarcal, machista, ter uma mulher preta falando simboliza rompimento de uma estrutura heteronormativa, de uma estrutura eurocentrada, de uma estrutura que não foi criada para eu estar nesse lugar, de uma estrutura que foi criada para que as mulheres pretas estivessem num lugar de subalternidade, de servidão. E eu honro as minhas ancestrais que estiveram nesse lugar, porque foi através delas que hoje eu posso estar aqui. E eu luto para que outras mulheres também tenham outras possibilidades, porque eu não quero ser a única. E aí, nesse envolvimento com o ativismo ambiental, com o ativismo climático, com o ativismo social, eu entendi alguns valores, algumas habilidades, alguns aprendizados que foram mudando a minha história, a minha trajetória. E eu quero compartilhar algum deles com vocês. Primeiro, ter um coração de eterno aprendiz. Então, não importa que eu tenha hoje a possibilidade de viajar o mundo, eu sempre, em todos os espaços que eu ocupar, eu vou estar com o caderno e a caneta na mão. Porque eu quero sempre aprender. Porque eu quero sempre me colocar nessa posição de estou aprendendo.
Porque enquanto mulher negra, isso também me traz leveza. Porque eu não chego nos espaços como a especialista que vai falar. Eu chego nos espaços como uma aprendiz. Segunda habilidade: desenvolver a autoestima de um homem branco heterossexual. Porque apesar de estar aprendendo, eu entendi que se eu não me impor nos espaços, se eu não chegar e pegar o microfone, eu não vou falar. Porque existe todo um sistema que não quer ouvir a voz de uma mulher preta que encontrou seu valor. Então quando eu chego nos espaços, eu dou aquela respirada e eu falo: Amanda, fale como se você fosse um homem branco heterossexual paulistano. E aí veio aquela heterocidade assim, eu falo que essa é a segunda habilidade, de saber quais espaços a gente está ocupando e como a gente adapta a nossa postura para estar nesse espaço, para ocupar e para conectar. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente precisa de conexão, a gente precisa de colaboração. O nosso planeta não aguenta mais tanta competição, tanta disputa, tanta exploração. Os maiores desafios que a gente está vendo hoje é por conta dessa mentalidade exploradora. Crise climática, crise econômica, a própria guerra, isso tudo é fundamentado num pensamento de exploração. Exploração dos recursos naturais, exploração de um outro povo, exploração dos recursos, sejam eles humanos, ou ambientais, ou sociais, ou econômicos. E aí, eu sinto que é muito importante, como terceira habilidade, quando a gente pensa em life skills, habilidade de vida, é entender que a nossa luta não é contra uma pessoa, não é contra um outro indivíduo. A nossa luta é contra um sistema que faz com que a gente guerreie entre nós, um sistema que faz com que a gente olhe para o outro e sinta aversão do outro, sinta medo do outro, não queira estar perto porque acha que o outro representa uma ameaça. Só que quando eu falo, peraí, veja bem, o que o outro tem que faz com que eu me sinta desse jeito? Como eu tiro a minha versão do outro e eu coloco essa versão para o sistema e eu encontro formas com o outro de achar pontos em comum através da conexão, onde a gente juntos vai lutar contra esse sistema, vai buscar outras formas de vida, vai buscar outros modelos econômicos para que a gente possa realmente ter uma vida abundante, uma vida digna, uma vida de prazer, de desfrute e de leveza. E aí o que eu sempre carrego comigo, e é como eu quero encerrar essa fala, é como que a gente transforma esse mundo? Como que a gente cria outras possibilidades de viver? Como que a gente entende esse sistema e não é moldado por ele, mas a gente molda o sistema a partir dos lugares que a gente está. Tem um provérbio de Oxóssi que eu quero compartilhar com vocês, que diz: qualquer tempo é tempo para começar. Certa vez eu escutei que eu tinha que endurecer, que eu tinha que criar casca, que eu tinha que ter menos coração. E porque eu era, toda apaixonada, toda emocionada. Isso dói no mundo real. Isso dói quando a gente não está em espaços afetuosos. Só que eu falava, peraí, será que esse é o caminho? E é o caminho. Porque eu escutei outra frase que complementava isso. Que é: Amanda, você tem que endurecer, criar casca, mas sem perder a ternura, sem perder a leveza, sem perder a vontade de transformar esses espaços, esses ambientes, as estruturas. E como que a gente transforma os espaços, as estruturas? Como que a gente cria casca, enrijece, sem perder a leveza? É fazendo isso que a gente está fazendo nesse exato momento. Quando um apoia o outro, quando um se conecta com o outro, quando um pega na mão do outro e fala, a gente consegue. Quando a gente está sozinho, dói. É que nem quando você pega um graveto crack. Mas vários gravetos, fica forte, fica firme. A gente consegue trazer essa força
quando a gente anda em bando, quando a gente aquilomba, quando a gente entra em grupo, quando uma aqui sobe no palco, puxa a outra e não aceita estar nesse lugar sozinha. Porque eu não quero ser a única, eu não aceito ser a única. Então eu tenho a honra de aceitar esse prêmio, porque eu sei que para eu estar aqui, eu só consigo pegar esse microfone, porque outras mulheres negras vieram antes de mim e outras mulheres negras abriram os caminhos para que eu pudesse ocupar. Obrigada.